paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. A paz do Senhor para todos, que todos venham ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, na presença do Senhor. Antes de tudo, peço que as irmãs se inscrevam nesse vídeo, para que apertem no joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Lucas, no capítulo 13 e o versículo 18. Aleluia. As palavras do grão de mostarda, que diz assim: dizia, quem é semelhante ao reino de Deus? Quem compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore em seus ramos, e se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus está aqui nos falando, né? A que comparemos o reino de Deus? Esse grão de mostarda, talvez nós conhecemos que um grão de mostarda ele é pequenininho, muito pequeno mesmo, um grão de mostarda. Mas relata o que? Sobre a nossa fé. Um grão de mostarda, vamos dizer, que a gente tiver fé tanto de um grão de mostarda, diria esse monte, ergue-te daqui, e ele sai. Porque é a nossa fé. Então, esse grão de mostarda está falando do tanto da nossa fé. Então, dizia, é semelhante a quem é semelhante o reino de Deus? E a que o comparemos? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomando e lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore em seus ramos, e se aninhavam as árvores do céu. Então, esse grão de mostarda que esse homem plantou na horta dele, ele cresceu. Ele cresceu. Quando ele cresceu, as aves do céu se aninhavam nela. Ela fez uma grande sombra, porque um grão de mostarda é das melhores hortaliças que tem, das melhores plantas que tem, é um grão de mostarda. Mas a fé dele, a nossa fé, nós temos que ter assim, lutamos para que temos fé. Disse, Senhor, aumenta a minha fé. Porque ele plantou esse grão de mostarda, e as aves do céu se aninhavam debaixo dela, porque ela cresceu. Ela não ficou aquela plantinha pequenininha, porque a fé dele foi se multiplicando. Aleluia. Semelhante o grão de mostarda, que um homem, tomando, lançou a sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore em seus ramos, e se aninhavam as aves do céu. E disse outra vez: a quem compararemos o reino de Deus? Semelhante ao fermento, que uma mulher tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo se elevado. Então, a nossa fé, cada um tem uma fé diferente uma da outra, porque ninguém é igual a ninguém. Mas nossa fé tem que estar firmada, cada dia mais no Senhor Jesus, na palavra dele. Para que quando a gente estamos firmados na palavra, confiando na palavra de Deus, a nossa fé vai aumentando, a nossa fé vai crescendo. Quando a nossa fé cresce, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá vitalidade. Vem a saúde, vem a cura, porque é a fé que faz a diferença na nossa vida. Aleluia. É um grão. A nossa fé temos que lutar para ser mais do que um grão de mostarda. Isso me plantou o grão de mostarda, lançou na sua horta, e esse grão de mostarda ele cresceu. Ele não ficou aquele grão de mostarda pequenininho, porque a fé dele foi crescendo. Então ficou uma árvore muito bonita. Aleluia. Deu uma grande sombra, porque tudo vem de acordo com o tanto da nossa fé na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o homem tomou e lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e os seus ramos se aninhavam às aves do céu.
Aleluia. Então, o ramo daquela árvore cresceu. Ela não ficou aquela árvore pequenininha ali, miudinha. Não, ela foi crescendo. Ela foi evoluindo. Aleluia. Porque a nossa fé tem que evoluir. A nossa fé tem que ficar cada dia mais, pedir a Deus força e fé, para que não ficamos com aquela fé parada, aquela fé morta. A nossa fé tem que aumentar, dia após dia, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Para que fica mais do que o grão de mostarda. Crescer como cresceu o grão de mostarda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E disse outra vez: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levado. Então, muitas vezes, tem gente que quer medir o tanto da nossa fé. E ninguém sabe o tanto da nossa fé. Porque só quem sabe é Deus. A intenção do nosso coração, nossos pensamentos, só quem sabe é o Senhor Jesus. Ninguém sabe. Mas que nós temos que lutar todos os dias e pedir a Deus que Ele aumente a nossa fé. Que nós cremos cada dia mais na palavra dEle. Porque a palavra de Jesus ela é a verdade. A palavra de Jesus é vida. A palavra de Jesus é luz. Aleluia. Que brilha na escuridão. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a nossa fé venha crescer. Venha crescer. Para que dê fruto. Para que dê muitos frutos. Em nome de Jesus, minhas irmãs. Fico com esta palavra, que Jesus nos abençoe. E peça cada dia mais fé a Deus. Para que a nossa fé venha crescer na presença do Senhor cada dia mais. Que Ele venha crescer e nós venha diminuir. Porque quem deve crescer e aparecer é Ele. Porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Fico na paz de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.